Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, eu tava meio sem ideia de pauta, né? Que acontece, eu comentei no episódio da semana passada que eu tive um problema na vista, eu não tava assistindo muita coisa. Então, eu tô gravando esse episódio no mesmo dia que eu gravei o outro episódio, então, assim, não mudou muita coisa na minha vida. Passou, eu fiz algumas refeições, tomei alguns banhos, porque tá muito quente, mas, né? Como eu disse, estou com pouca ideia. Então, eu quis aproveitar que, né, março, mês da mulher e tal, e eu vi bastante gente produzindo conteúdo sobre mulheres no cinema e tal, e por que não surfar na onda, não é mesmo? Eu tô aqui falando a cara dura que tô aproveitando dos movimentos do momento, né? Enfim. Então, o episódio de hoje vai ter algumas diquinhas de filmes dirigidos por mulheres e algumas outras coisinhas mais, porque por incrível que pareça, esse episódio é roteirizado, ele já foi, o conteúdo já foi editado bastante vezes, eu espero que ele esteja entendível de verdade. Eu tô querendo faz tempo fazer um episódio sobre a representação da mulher no cinema, mas tá me faltando um pouco de tempo pra fazer a pesquisa que um tema como esse pede, né? E a trajetória das mulheres diretoras e da representação feminina no cinema também anda lado a lado e também a sociedade contribui, né? As mudanças da sociedade acabam refletindo na maneira de fazer filme, nas oportunidades geradas e com tudo isso. Então, o episódio de hoje vai ser uma coisa mais breve, assim. Eu espero um dia conseguir fazer um histórico mais completo. Mas vamos lá, vamos que vamos. A primeira diretora de cinema que se tem registro é Alice Guy Blanchet, que inclusive dirigiu o primeiro filme, por assim dizer, com uma narrativa, né? Porque antigamente, quando inventaram, né, os irmãos Lumière começaram a registrar coisas em vídeo, o que o pessoal ficava fazendo era basicamente ficar fazendo stories. Então, filmava o trem chegando, filmava as pessoas na rua, eram curtas com cenas do cotidiano, e a Alice foi lá com essa ferramenta e criou uma historinha. Esse filme chama A Fada dos Repolhos e é de 1896, ou seja, faz tempo. A Alice, ela teve uma carreira modesta, assim, no cinema francês, até porque foi lá que, né, o cinema nasceu. Meu conhecimento sobre cinema mudo, ele é bastante limitado, e eu vi muito pouca coisa, mas é bem interessante notar que essa foi uma época de muita experimentação. Foi uma época de vanguarda artística, que as pessoas não sabiam direito o que era aquilo, o potencial daquilo, então tava todo mundo experimentando pra ver, né, o que ia rolar. E tinha muitas mulheres participando disso. Quando o negócio começou a ficar mais comercial, e aqui nos Estados Unidos temos a chamada, né, Era de Ouro, de Hollywood, a antiga Hollywood, as oportunidades para as mulheres acabaram diminuindo, já que a ideia era ter um apelo maior para um grande público e as coisas começaram a ficar mais pasteurizadas e, né, tem aquele pensamento de, mulher só sabe fazer coisa pra mulherzinha, né? Homem sim que sabe se comunicar com o mundo todo. Inclusive, até pouquíssimo tempo tinha-se um pensamento desse tipo. Se o filme tinha uma protagonista feminina, ele era automaticamente um filme de mulher e os homens tinham, supostamente, né, zero interesse, o marketing não ia pra eles e... Enfim, tem até textos sobre como que a Disney fez o marketing das animações do século XX, Enrolados, até mesmo Frozen, para não parecer um filme de princesa, para tentar ter um apelo maior com os meninos, então colocava os alívios cômicos no trailer pra, né, tentar chamar todo mundo, porque se fosse só um filme de princesa, ia cortar toda a parte do demográfico de meninos, porque meninos não gostam de filmes com meninas, né? Mas enfim, voltando aqui, né, Hollywood antiga e tal, além de ter esse apelo comercial maior e de querer abranger um público muito maior, também estava rolando o Código Hays e a censura que ele acabou estabelecendo entre as décadas de 30 e 60 nos Estados Unidos. Aqui eu tô falando basicamente de cinema hollywoodiano. Eu falei com mais detalhes de todo esse negócio no episódio da história dos musicais, na primeira parte em específico, então se alguém quiser saber mais, dá pra ver aquele episódio. Mas, em resumo, essa censura, ela não era uma censura, mas era um comitê que analisava os filmes e falava, não dá pra fazer isso aqui, tá? Vai ter que mudar. E com isso eles cortavam assuntos que eles achavam polêmicos
E assim, para a sociedade da época, dependendo de quem estava vendo isso, a emancipação feminina poderia entrar no balde de assuntos proibidos dependendo, né, de quem estivesse vendo. Então, meio que as mulheres acabavam ficando naquele papel da esposa, da mãe, da mocinha a ser resgatada e todos esses estereótipos que temos até hoje, né? Existiram filmes, sim, com mulheres fortes e com protagonistas femininas proeminentes, mas eles são bem poucos, tanto que a gente consegue enumerar eles, assim, quando a gente fala desse assunto. Ao mesmo tempo, né, que tava rolando tudo isso, é claro que tinha uma cena mais alternativa, mais fora do meio, que algumas mulheres acabavam encontrando algum lugar pra fazer seus filmes ou pra tentar fazer alguma coisa, né? Até que veio nos anos 60 a segunda onda do feminismo. E veio muita coisa nos anos 60, na verdade. Se você parar pra ver as timelines, as linhas do tempo de muita coisa, é nos anos 60 que as coisas degringolaram de vez. Movimentos sociais, cinema, a política na América Latina, muita coisa teve uma grande mudança a partir dos anos 60. E foi nessa época que tiveram as ondas de cinemas novos em muitos lugares. Tem a nova onda do cinema americano, que é os filmes de Scorsese, Taxi Driver, Bonnie e Clyde. São filmes mais mostrando a realidade em oposição à era de ouro de Hollywood, que eram uns épicos, eram umas fantasias, eram uns filmes que vendiam um ideal de vida fantasioso, de vida perfeita. Então, trouxeram outros filmes que mostravam uma realidade um pouco mais crua. Aqui no Brasil tem o cinema novo do Glauber Rocha e tem também a Tropicália, tem vários movimentos que surgiram nessa época para justamente contestar o tipo de arte que era feita anteriormente. Na França teve a Nouvelle Vague. Cada país, assim, nessa época mais ou menos, começou a ter sua nova onda de vanguarda de cinema. E algumas mulheres tiveram mais vozes. Por exemplo, tem a Agnès Varda na França, né? Ela faleceu recentemente, eu tenho muito pouco contato, na verdade, eu só fui conhecer ela por causa do documentário Visages Vilages, que concorreu no Oscar alguns anos atrás. Achei ela uma fofa, me interessei de ir atrás das coisas dela, mas acabou não dando. Agora, eu assinei os 30 dias de graça do Telecine e tem bastante coisa dela lá, então eu quero ver se eu assisto alguma coisa aqui pra contar pra vocês o que eu achei. Inclusive, quando passar esse tempo de teste, eu vou fazer uma review da plataforma do Telecine. Então, vamos que vamos, coisas pro futuro aí. E eu também espero que, assim, eu acabe assistindo mais filmes de maneira geral e também assistindo mais clássicos que me faltam, principalmente cinema europeu. Porque às vezes eu sinto que eu, sei lá, fico muito presa em Hollywood e tem tanta coisa tão diferente acontecendo ao mesmo tempo em outros lugares que a gente às vezes assistir coisa hoje e acha que é super inovador e já tava rolando fazia muito tempo, né? Então, enfim, eu viajei, nem sei onde que eu parei mais, deixa eu olhar minha pauta aqui. Bom, de maneira geral, na linha do tempo da história, a gente vê a presença feminina por trás das câmeras, principalmente na direção, que é o nosso foco aqui, crescendo mais a partir dos anos 80, com um grande boom de uns 10 anos pra cá. Esse ano temos duas mulheres indicadas ao Oscar de Melhor Direção, que é um feito inédito. São elas a Chloe Zhao, por Nomadland, e a Emerald Fennell, por Doce Vingança, ou Promising Young Woman, que talvez vocês vejam melhor pelo título original do que pelo título em português, que eu particularmente não gostei muito. Eu acho que vai dar a Chloe esse ano. Eu acho que Nomadland vai ser o grande vencedor das categorias principais do Oscar. Eu acho que ele leva filme, eu acho que ele leva direção. Bom, enfim, eu provavelmente vou fazer um episódio com apostas do Oscar, então não vou ficar dando spoilers por aqui, até porque eu tenho que assistir uns filmes ainda, talvez eu mude de opinião sobre alguns assuntos, mas eu acho que de direção eu vou manter essa aposta, até porque é pra ser uma mulher, né? Vamos torcer pelas mulheres, né? Antes disso, apenas 5 mulheres concorreram ao prêmio de melhor direção no Oscar. A primeira mulher indicada na categoria foi a Lina Waithe Miller pelo filme Pasqualino Sete Belezas, de 1975. Eu não conheci o filme, fui pesquisar rapidinho, é um filme de guerra. Então, né, já dá pra quebrar aquele estereótipo de a mulher só sabe fazer filme sobre mulher com mulher. Não, né? Não. A segunda mulher indicada na categoria veio 17 anos depois, em 1993, com a Jane Campion por O Piano.
que é um filme de época, aquele filme que a Anna Paquin ganhou o Oscar criança. É esse aí. Passaram-se então 10 anos para outra mulher ser indicada novamente, que aconteceu pela terceira vez em 2003 com a Sofia Coppola por Encontros e Desencontros. Esse filme é mais recente, eu acho que vocês devem saber, é com a Scarlett Johansson e com o Bill Murray. 2003 foi outro dia. Foi em 2010 que uma mulher finalmente conseguiu ganhar esse Oscar pela primeira vez, que foi a Catherine Bigelow pelo filme Guerra ao Terror, que também é um filme de guerra ao terror. É um filme de guerra contemporâneo, com foco... o protagonismo é de 3 soldados homens, né? Então, né, novamente, versatilidade. E é ainda mais legal essa vitória dela, porque naquele ano estava concorrendo na mesma categoria o James Cameron pelo Avatar, e eles já foram casados, eles já tinham se separado. Então, assim, além de ela ser a primeira mulher a ganhar um Oscar, ela ainda tem uma vitória pessoal em cima do ex-marido, o que eu acho que apenas adiciona, assim, às glórias. A quinta e última mulher da lista que foi indicada anteriormente foi a Greta Gerwig, em 2017, por Lady Bird, que também foi a estreia dela na direção. Foi numa época que começou a ter mais questionamento, porque até então a pessoa aceitava, né? Tinha uma outra crítica, mas foi a partir, sei lá, 2015 que o pessoal começou o Oscar So White. Aí começaram a fazer campanha também pra diversificar a academia, porque até outro dia era um bando de homem velho votando no filme de guerra deles, e houve uma renovação entre os votantes. Assim, né? Oscar não é parâmetro de nada, se a gente for pra pensar de verdade, assim, é uma grande festa e o filme com mais lobby ganha, né? Mas eu acho interessante trocar o perfil dos votantes, o perfil dessas pessoas que apontam pra gente qual é o melhor filme do ano, né? O que mostra mais variedade, né, entre os escolhidos e mais histórias diferentes, né? Porque é tão bom você ver, olhar pra seleção e ver que aqueles filmes são completamente diferentes um do outro, em questão de história, em questão de direção, em questão de tudo, sabe? E você não saber escolher porque tem muitos muito bons ali. Gosto disso. Mas enfim, passo o ano inteiro falando mal do Oscar, tô aqui reclamando que eu vou ter que assistir uns filmes que eu não tava a fim de ver só pra poder dar meu espetáculo, mas chega na hora, eu assisto, eu falo, que beleza, adoro ficar colocando estatísticas de Oscar nas coisas como se isso fosse padrão de qualidade, enfim, é hipocrisia, né? Mas eu já me estendi demais, eu já nem sei mais qual que é o foco desse programa. Então, assim, pra ilustrar a versatilidade da mulher diretora, eu escolhi aqui 4 filmes. 2 filmes que são adaptados de um livro e outros 2 filmes são adaptados de outro livro. Meio que pra mostrar visões diferentes de fontes semelhantes. E são 4 diretoras completamente diferentes. São filmes muito diferentes, tem similaridades, claro, são muitos filmes de época, talvez eu tenha falhado um pouco nessa seleção. Mas, essencialmente, são filmes muito diferentes entre si, né? Pra começar, vamos de Mulherzinhas, ou segundo as traduções mais recentes, Adoráveis Mulheres. Little Women é um livro americano de 1868, escrito pela Louise May Alcott, que narra as aventuras cotidianas de 4 irmãs vivendo nos Estados Unidos durante a Guerra Civil. Eu comecei a ler ele, que aqui no Brasil chegou a ser publicado em 2 volumes, mas eu só descobri isso quando eu terminei de ler o primeiro volume e ele não acabou, porque eu já conheci a história e eu fiquei, cadê o resto? Aí eu descobri que tem 2 volumes e acabei perdendo a motivação para ler o segundo, porque a história, ela não é ruim, mas é que ela é separada assim nos capítulos, cada capítulo é um acontecimento da vida das meninas, focado em uma delas. Aí acontecimentos banais, é coisa do cotidiano. Tem, é claro, uma grande tragédia que acaba acontecendo, mas não tem aquela coisa de você querer saber o que vai acontecer, porque eu já tinha assistido um filme e já sabia o que ia acontecer. Então eu meio que larguei. Eu esperava, eu tinha planos, eu já tava com o podcast quando eu terminei de ler o livro. Eu tinha planos de ler ele e falar do filme, porque eu gosto muito dos filmes, mas acabou não rolando. Esse foi um projeto que eu engavetei. Mas, enfim, voltando aqui. Não sei se recomendo o livro, mas eu recomendo demais os filmes. Que, inclusive, foram vários. Se não me engano, são 7 filmes que rolaram entre 1917 até hoje. Sem falar as séries de TV, as peças de teatro e até o anime. Meu foco aqui é o filme de 94 e o filme de 2019. Assim, uma sinopse geral da história... Bom, são 4 irmãs, né? Elas moram com a mãe enquanto o pai tá lutando na guerra. Elas são criadas de uma maneira mais, entre aspas, moderna para a época,
porque, na verdade, elas são estimuladas a encontrar hobbies e treinar habilidades, porque isso é bom pra elas como pessoas e não pra adicionar habilidades pra serem esposas perfeitas e ter um dote maior, sei lá. Então, yay, progresso. As 4 irmãs têm perfis completamente diferentes e elas reagem ao mundo ao seu redor, cada uma de um jeito. São elas em ordem de nascimento, da mais velha para mais nova. Meg é a mais velha, ela é mais responsável, ela quer casar, ela quer ter filho, ela é a mais tradicional e ela é a voz da razão em muitos momentos, principalmente nas brigas das outras irmãs. A Jo é a rebelde, ela vive questionando o papel dela na sociedade, ela não quer se casar, ela quer ser uma escritora. Ela é a mais fácil da gente se identificar, e aqui eu estou falando como uma garota rebelde, mas ela também tem vários defeitos, ela é muito teimosa e ela não sabe ouvir críticas. A Beth é a irmã mais quieta, ela é tímida, ela faz todas as tarefas de casa sem reclamar e passa o resto do tempo tocando piano. Ela tem a saúde delicada e acaba protagonizando os momentos de maior impacto emocional na história. E a Amy é a mais nova, ela é bem pirralha, ela é meio que uma mistura das irmãs de uma maneira bem intensa. Bom, ela é a mais irritante. E a artista, ela quer ser pintora, ela vai pra França estudar arte e tudo isso. A história ela tem 2 focos principais, quando elas são adolescentes e depois que tem um pulo de alguns anos pro primeiro casamento de uma delas e a vida adulta. O filme de 94 ele foi dirigido pela Gillian Armstrong e é uma adaptação tradicional bem fiel da história. Por mais que eu reclamei dos eventos mundanos do livro, eu acho que ele se adapta bem para um filme de 2 horas. No elenco tem vários nomes conhecidos que eram bem jovens na época, como a Susan Sarandon, que é a mãe das meninas, tem a Winona Ryder, Kirsten Dunst e muitos outros. Eu gosto muito do filme porque ele me introduziu a história de fato e é uma boa introdução, assim, pra você entender bem a história e meio que não precisar ler o livro. Eu assisti ele deve ter uns 3 anos, mas eu queria ter visto quando eu era criança, porque uma das coisas que eu mais gosto nessa história é a pluralidade das mulheres. Todas elas são fortes à sua maneira e elas são muito diferentes entre si, mesmo tendo crescido juntas. O filme ele tá disponível para aluguel digital. A grande verdade é que eu só fui atrás da história porque eu tava me preparando para a adaptação de 2019 da Greta Gerwig, que aqui no Brasil também ficou como Adoráveis Mulheres. E a Greta, ela fez algo diferente com essa história que já tinha sido recontada inúmeras vezes. Ela criou 2 linhas do tempo, das meninas adolescentes e delas adultas, e ficou intercalando esses eventos para criar uma narrativa não linear. Eu gostei bastante dessa mudança, principalmente por ser, né, uma história que já foi contada várias vezes. E se a gente vai fazer uma adaptação, se a gente vai contar ela de novo, é bom que tenha um elemento diferente, né? Que tenha algum twist pra valer a pena, né? Não ser só mais um filme com rostos jovens. Para identificar o período da cena, ela usa muitas cores para diferenciar o passado do futuro. Tem horas que acaba ficando um pouco confuso, mas ela também rende ótimos momentos, como o ápice emocional da história. Eu não vou contar aqui pra não dar spoiler. Se bem que se você tá ligado com cultura pop ou assistiu Friends, você sabe do que eu tô falando, né? No elenco temos a Laura Dern como a mãe, tem o Timothée Chalamet como o vizinho que fica enchendo o saco delas, tem a Saoirse Ronan como a personagem principal, a Jo, e grande elenco também, muitos rostinhos conhecidos. E uma coisa de diferente desse filme também das outras adaptações é que tem a mesma atriz pra fazer a Amy, que como ela é a mais nova das irmãs, geralmente tem uma atriz criança pra fazer ela criança e uma atriz adulta pra fazer ela adulta. E aqui é a Florence Pugh fazendo ela nas duas, e como ela já tem seus 20 e poucos anos, é um pouco estranho. Mas ok. Inclusive, esse filme tem muitas escolhas meio bizarras, mas que elas já foram feitas e só nos resta aceitar, né? Enfim, dito isso, eu recomendo demais o filme, eu gosto muito dele, eu assisti no cinema, eu assisti com minha mãe, é uma experiência bem bacana de ver com a família, e, enfim, assistam esse filme porque vale a pena. Ele tá no streaming da HBO. Os próximos 2 filmes, eles também são adaptações, à sua maneira, de outro clássico da literatura, Emma, da Jane Austen, que foi publicado em 1815. Assim como toda a obra da autora, ele é um retrato da sociedade na época e o papel da mulher nessa sociedade. Mas a Emma, ela é um pouco diferente das heroínas mais tradicionais. Ela é rica, ela é inteligente, ela é mimada,
tem poucas preocupações na vida, então ela se diverte brincando de casamenteira, gosta de cuidar da vida dos outros e ela não percebe que às vezes ela faz mais mal do que bem, por melhores que sejam suas intenções. Eu não li esse livro, pra ser sincera, mas eu gosto desse perfil da Emma de não ser a mulher perfeitinha, por mais que ela ache que ela é, e por mais que talvez ela seja insuportável se ela fosse uma pessoa real. Assim como Mulherzinhas, existem várias adaptações ao longo do tempo para várias mídias. Então eu vou focar em 2 filmes relativamente recentes. O primeiro é o Emma, do ano passado, 2020, que é a adaptação mais recente da história, dirigida pela Autumn de Wilde e protagonizado pela Anya Taylor-Joy. Eu gostei bastante dele, mas eu achei o começo complicado, porque ele te joga naquele mundo, naquela época, e você que lute pra entender quem é quem. Tem um personagem que eu sempre me perco qual que é o parentesco dele com a Emma, que é o Sr. Nile, que ele meio que é o mocinho da história, ele acaba sendo interesse romântico, isso não é spoiler, gente, o livro tem mais de 200 anos. Ele é como se fosse um irmão pra Emma, mas ele não tem um laço de sangue, mas eles são muito próximos, mas eles foram criados juntos, mas eles não são parentes. Eu nunca sei muito bem o que eles são, mas é meio estranho, eu acho. Mas é bonitinho, mas é estranho. Aí rola isso, né? Meu maior problema com esse filme é realmente isso, entender quem é quem, qual que é a relação de quem é quem. O filme ele tem um ritmo um pouquinho mais frenético, um pouco mais rápido do que a gente tá acostumado pra filme de época, o que eu acho refrescante, mas acaba sendo um pouco brusco demais algumas coisas e eu acabo me perdendo porque eu não guardo nomes muito bem. Os figurinos são perfeitos, a fotografia é linda, tudo é muito colorido, ele tem um toque de humor que é muito bem-vindo pra dar, né, esse twist moderninho, inclusive a trilha sonora é da Isabel Waller-Bridge, que é a irmã da Phoebe Waller-Bridge, e tem uns toquezinhos de humor nela que é muito engraçadinho. O filme ele tá no Telecine Play. O nosso último filme de hoje é ligeiramente adaptado de Emma também, mas com um toque mais moderno, mais contemporâneo, mais anos 90. É isso mesmo, eu estou falando de As Patricinhas de Beverly Hills, ou Clueless, em inglês. O filme de 95, dirigido pela Amy Heckerling e protagonizado pela Alicia Silverstone e o Paul Rudd. Eu só fui ver esse filme alguns anos atrás, quando ele tava na Netflix. E eu gostei bastante, por mais que eu já nem era mais adolescente. E eu nunca gostei muito de filme de adolescente também, pra ser sincera. Então, eu não sou demográfico e eu assisti e gostei do filme. A história segue as mesmas linhas gerais do livro. A protagonista, que aqui ela chama Cher, ela é rica, ela é popular, ela é bonita, ela é loira e ela se acha muito. Ela quer fazer uma transformação para melhorar a imagem de uma amiga e ela também, em paralelo, tenta agir de cupido entre 2 professores para eles pararem de pegar no pé dela. Esse tipo de coisa. É uma adaptação bem interessante, o filme é muito legal, não tenho preconceito por ser um filme de adolescente, porque ele envelheceu muito bem, ou pelo menos tinha envelhecido bem quando eu assisti ele uns 3, 4 anos atrás. Aqui eu também fiquei confusa com a relação entre a protagonista e o interesse amoroso dela, mas minha amiga Aline, um beijo Aline, me acalmou, me assegurou que eles não têm laço de sangue. Ainda é estranho, mas quem sou eu pra julgar, né? O filme não tá mais na Netflix, que foi onde eu assisti, mas ele tá no Prime Video, ele tá no Globoplay e no Telecine. Sério, eu nunca vi um filme tá em tanto lugar ao mesmo tempo assim. Bom, gente, por hoje é só. Espero que tenham gostado do programa. Espero que não tenha sido uma grande bagunça. E até semana que vem, eu espero com uma pauta mais organizada. E sigam a gente nas redes, o Instagram é @filme.da.semana, o Twitter é @filme_da_semana. E é isso, até semana que vem. Tchau, tchau.